comunicação ser o mais eficiente possível, o mais rápida possível, né? E normalmente a gente utiliza o rádio, tá? Nos serviços de pré-hospitalar. Não sei se todo mundo aqui já usou rádio, ou quem já teve ou tem aquele Nextel, é um rádio, né? Qual que é a diferença do rádio para o telefone? O rádio, quem está sintonizado na mesma frequência, na mesma rede, você tem que apertar o botãozinho para falar, igual o Nextel, né? Aperta e fala. Quando eu aperto, ninguém mais fala. Todo mundo só escuta. Então é diferente do telefone, que pode um ficar falando em cima do outro. No rádio é só um por vez que fala. Enquanto um está falando, todo mundo está escutando. Por isso até que eu não posso ficar demorando, porque às vezes alguém precisa falar alguma outra coisa importante, e eu não posso ficar de conversa mole no rádio, né? E daí, para simplificar, né, para às vezes deixar mais fácil e mais rápido, eu uso esse código Q, que é um código internacional, mas ele é adaptado para a nossa língua aqui, que são conjuntos de 3 letras, todas elas começando com Q, e que significam ou uma palavra ou uma expressão. Você já deve ter ouvido, quem nunca teve contato com o pré-hospitalar, pelo menos o segurança do shopping, o vigia, os caras gostam de falar código Q também, né? Então, cada uma dessas sequências de letras significam uma coisa específica. A gente vai falando isso conforme o tempo que a gente está no APH, isso acaba ficando automático. A gente conversa usando essas siglas, né, no lugar das expressões mesmo, assim, de uma maneira bem automática. E tem um alfabeto fonético, esse sim, ele é universal, tá bom? Ele foi desenhado, idealizado para usar em navegação e aviação, e tem uma palavra que, para cada uma dessas palavras, ela representa a letra pela qual ela inicia, né? Então, para eu não ter confusão quando eu precisar soletrar alguma coisa, ou falar, o atendimento é no bloco B, aí vai falar no bloco T, ou bloco P, ou bloco T. Então, tem várias letras que eu tenho uma pronúncia que, se eu não estiver escutando direito, pode confundir. Então, eu vou lá, eu falo Bravo, eu falo Delta, né? E aí eu não tenho mais como confundir, tá bom? Essa tabela que eu coloquei aí é o alfabeto fonético internacional, que é usado aqui no Brasil. Existe só um aportuguesamento aí do nosso alfabeto fonético, na letra X, né? Aqui o internacional é X-ray, a gente fala Xingu normalmente. Para ficar mais fácil, que X-ray é meio, para o brasileiro falar, não é muito palatável, né? Tá bom? O resto a gente fala igual. Então vamos para a parte operacional, que é a mais legal, né? E dentro dessa parte eu tenho que seguir um princípio fundamental, que é o princípio dos 3 S's, que vem do inglês, tá? Segurança, situação e cena. Isso aqui é uma coisa, talvez seja a principal diferença do pré-hospitalar para o intra, e talvez seja a principal coisa que normalmente não é ensinada nas faculdades, né? É eu me preocupar com uma visão global do que está acontecendo, porque normalmente eu vou atender num ambiente externo. Às vezes eu atendo dentro de residências, mas mesmo assim é um ambiente que não é o hospital. Então eu tenho que ter uma visão global primeiro, eu tenho que me preocupar com a segurança minha e da equipe, e depois eu vou focar no paciente. Na faculdade a gente aprende a olhar o paciente, sempre, né? Você fica com uma visão meio em túnel. Então eu preciso ter essa avaliação macro para depois fazer o meu foco. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, essa cena, tá? Eu não tenho nenhum paciente nessa cena, eu tenho só o ambiente, a imagem. Eu tenho como ver o mecanismo de trauma, eu consigo inferir pelo grau de deformidade até do veículo qual é a quantidade de energia cinética envolvida, até pela via que ele estava, né? Eu sei lá que a fórmula da energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, se eu tenho a velocidade daquela via, a velocidade do carro, eu tenho uma ideia da energia cinética. Tá? A velocidade é muito importante, porque, né, a fórmula da energia cinética está ao quadrado. Então, eu vou imaginar
as lesões que o paciente pode ter, só olhando como está aquele veículo. Tá? E aí, olhando de um outro ângulo, eu vou também lembrar da segurança, porque pode ser que esse veículo esteja na beira de um barranco. Doutor Ricardo, Oi. Concluindo, por favor. Sim. A gente pode, daí, se machucar se eu for muito empolgado ali, tá bom? Aí eu vou ter muitas peculiaridades, que são essas. As condições não ideais, por exemplo, eu estou à noite, eu estou dentro de uma viatura fazendo um procedimento invasivo, tá? Eu estou exposto, olha o tanto de gente que tem ali no viaduto olhando, né? Gente filmando o tempo inteiro, estou aparecendo ao vivo no Datena, então eu tenho que tomar cuidado com tudo isso daí. Eu tenho chuva, eu tenho sol, eu tenho que sentar no asfalto que está queimando, né? Eu tenho locais de difícil acesso, tenho que pular cerca, subir muro, andar no entulho, igual nessa foto de baixo aí. Eu tenho que estar preparado para atender qualquer faixa etária, desde recém-nascido até o idoso de 100 anos. Eu tenho que estar muito bem preparado e ter os soft skills aí para eu trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Vou ter lá bombeiro, polícia, segurança, todo jeito de profissional trabalhando comigo. Eu vou ter o resgate aeromédico, que a gente pode fazer uma aula separada sobre isso, mas eu preciso ter um treinamento específico para isso também. Múltiplas vítimas, eu vou ter que também atuar um pouco diferente do intra-hospitalar. Tá? E falando de futuro, eu tenho muita incorporação de tecnologia no pré-hospitalar, eu tenho ultrassom portátil, eu tenho laboratório portátil, eu tenho vários dispositivos de monitorização, dispositivos que eu posso levar na ambulância, no helicóptero, que seja. ECMO, até na circulação extracorpórea na ambulância, a gente também tem disponível. E finalizando, só uma curiosidade, para quem não sabe, esse símbolo, que chama Estrela da Vida, ele foi desenhado para o pré-hospitalar. Cada perninha dessa significa uma etapa do atendimento do APH. Tá bom? Muitas vezes a gente usa isso como sinônimo de medicina ou até de outras coisas, mas ele foi feito para o pré-hospitalar. Tá bom? Aqui estão meus contatos. Para quem quiser, pode mandar e-mail, mandar mensagem. Estou à disposição. Agradeço novamente. Obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Heloísa, por favor. Bom dia a todos. Agradeço o convite, a oportunidade de falar de um assunto que eu gosto muito. Vou falar com vocês sobre a abordagem das vias aéreas. Então, como o doutor me anunciou, eu sou emergencista, titulada pela Abramed. Também sou da diretoria executiva da Abramed. Trabalho com gestão, com ensino e com assistência. Muito bem. Quando a gente fala de via aérea, a gente tem alguns conceitos que às vezes ficam um pouco confusos. O que é uma intubação difícil, uma via aérea difícil, uma ventilação difícil. Tá? Então, a via aérea difícil não é só quando eu não consigo acessar a via aérea, é quando eu não consigo manter a oxigenação do paciente. Uma intubação difícil é quando eu tenho dificuldade no procedimento em si da intubação, e a ventilação, ela não necessariamente tem a ver com a via aérea. Às vezes o paciente está bem intubado, mas eu não consigo ventilar por algum outro motivo. O paciente fez um pneumotórax, o paciente teve um deslocamento do tubo, tem uma rolha, alguma coisa assim. Muito bem. Sobre recomendações de via aérea, e eu quero lembrar as recomendações da época do Covid, que foi um consenso entre a AMIB, a Abramed e a AMB, a melhor tentativa é a sua primeira tentativa. Então, a gente sabe nos estudos que quanto mais tentativas a gente faz de intubar o paciente, aumenta o risco de morbimortalidade e de eventos periprocedimentos. Então, eu tenho que me programar, me planejar e executar para que a minha primeira tentativa seja a melhor sucedida. Por outro lado, eu tenho que ter um plano B, um C e um D. E esses planos precisam ser compartilhados com a equipe. Então, eu falo para a equipe, a gente vai sedar o paciente, ele está posicionado, eu vou fazer a laringoscopia e vou passar o tubo. Se não der certo, eu vou querer um buge. Se ele desaturar, eu quero uma máscara laríngea. E se não der certo, eu vou fazer uma crico. De modo que,
Se a equipe percebeu que na primeira tentativa não deu certo, eles já sabem os próximos passos. Agora, quando a gente fala sobre via aérea, se vocês jogarem no Google, se vocês forem ler qualquer artigo, vocês vão ler sobre os 7 Ps. E eu queria falar sobre a lição de casa bem feita, que é atentar, agir e reconhecer algumas situações. Então, primeiro, reconheça uma via aérea difícil. Às vezes, ela está na cara. Você já vê um paciente retrognata, pescoço curto, obeso, uma pessoa com uma compleição com um pescoço com pouca mobilidade. Mas existem métodos para a gente reconhecer, porque nem sempre ela é tão óbvia. Então, eu lembro a vocês 4 mnemônicos que são preditores de via aérea difícil. Então, o primeiro, o Lemon. Esse é o mais utilizado, ele faz parte, inclusive, da recomendação, que são preditores de uma laringoscopia difícil. Então, o L de look, olha para o paciente, que às vezes você já reconhece, avalia com a regra do 3, 3, 2, Malampati, que você pede para o paciente abrir a boca e abaixar a língua, e você já vê se consegue ver a úvula, o pálato, se a língua é muito grande do paciente, se tem alguma obstrução ou se o paciente é obeso, e a mobilidade cervical. Então, em poucos segundos, você consegue executar o Lemon. Tem também o Roman, que ele vai predizer se eu vou ter dificuldade de ventilar o paciente com dispositivo bolsa-válvula-máscara. O Rhodes, ele me prediz se eu vou ter dificuldade de colocar um dispositivo extraglótico. E o Smart, que me prediz a minha via aérea cirúrgica difícil, que a gente sempre tem que pensar e sempre tem que colocar ela no plano de ação. Apesar de ser um procedimento, a crico ela é feita em 0,6% das intubações. Então, primeiro, fazer a lição de casa, que é agir. Posicionamento adequado. A referência de um posicionamento adequado é a sniffing position, que é quando a gente coloca um coxim no vértice da cabeça do paciente, não é debaixo do ombro, porque quando você pede um coxim, é muito comum já vir alguém colocar embaixo do ombro, para você elevar, e é como se fosse alguém oferecendo uma flor e a pessoa se inclinando para frente para cheirar. Então, você vai elevar todo o conjunto da via aérea de modo a retificar os ângulos e facilitar o posicionamento. Existe uma referência muito legal que é o lóbulo da orelha na altura do externo. Se você conseguiu atingir isso, provavelmente você está com uma posição ótima. Existem outros coxins, por exemplo, para obeso. Esse é um paciente de 140 quilos que a gente entubou no hospital de campanha, que a gente vai ajeitando e faz um coxim em rampa, de modo a ter essa abertura. Então, tem que olhar o paciente e ver em que posição que você coloca. A segunda lição de casa é fazer uma sedação bem feita. E uma sedação bem feita não é faz uma ampola, faz meia ampola, faz o de sempre. É você saber escolher bem o sedativo que você vai utilizar, saber o tempo de ação dele, saber quanto tempo ele demora para agir e fazer um bloqueio neuromuscular adequado, com doses adequadas, adequadas ao peso do paciente. Ainda que o paciente não saiba o peso, a família não saiba o peso, a gente tem um shape score, né? De olhar, o paciente tem mais ou menos 70 quilos, uma compleição média, e fazer o cálculo. Tá? Isso precisa estar à vista na sua sala de emergência, no seu bolso, no seu celular, em algum aplicativo, mas a dose você precisa calcular. Ou ter algumas regras que às vezes são fáceis. Por exemplo, etomidato é 1 ml para cada 10 quilos de peso. Se eu estou calculando 70 quilos, 7 ml. Certo? E o bloqueio neuromuscular. A escolha das drogas. Habitualmente, a gente vai escolher, na sequência rápida de intubação, o etomidato ou a ketamina, que são as drogas que têm menores efeitos hemodinâmicos. No meu serviço só tem midazolam. Então, você é o rei do midazolam. Eu sei tudo do midazolam. Eu sei a dose do midazolam. Eu sei o que vai acontecer e eu me preparo para isso. Então, o midazolam a gente sabe que é o que tem maior efeito hipotensor. Então, eu já vou me preparar para essa situação. Eu já não vou deixar o paciente hipotenso antes da intubação. Eu vou deixar o vasopressor preparado. Então, eu consigo agir. Mas se eu tenho no meu serviço ketamina e etomidato, eu vou sempre dar preferência para eles. E o bloqueador neuromuscular, eu vou utilizar aqueles que têm ação mais rápida, que é o succinil e o rocurônio.
Tá? Lembrando que, antigamente, a dose do rocurônio utilizada era de 0,6 a 1 miligrama por quilo. Os anestesistas sempre tinham aquela jogadinha de 1,2 a 1,5, e agora essa dose é a dose estabelecida para fazer o bloqueio na sequência rápida de intubação. Eu falo sobre posição e sobre a sedação adequada, porque a maior parte das vezes que alguém chama porque tem uma via aérea difícil, é um paciente mal posicionado e mal sedado, ou não bloqueado. Então, nem toda via aérea difícil ela era realmente difícil. Às vezes é falha justamente nessa lição de casa que tem que ser bem feita. E o fentanil, vão me perguntar? Mas eu já ouvi falar que a gente faz o fentanil, depois faz o sedativo, depois faz o bloqueador neuromuscular. Veja bem, isso era verdade. Só que os estudos mostram que o fentanil, ele, além de, em si, ter um efeito hipotensor importante, ele potencializa o efeito hipotensor dos sedativos, que obrigatoriamente eu vou fazer, porque a não ser quando eu queira ativamente fazer uma intubação acordado, fora isso, eu vou sedar o paciente, não vou fazer com ele acordado. Então, o sedativo ele é imprescindível. E a maior vantagem do fentanil seria efeito analgésico e diminuir os reflexos de vômito. E a gente sabe pelos estudos que, então, ele vai aumentar. Então, a gente vai deixar o fentanil para quando? Então, eu nunca mais vou usar o fentanil? Também não é assim. Eu vou usar o fentanil quando? Quando eu quero um bloqueio simpático. Quando eu preciso que o paciente tenha simpatólise. E isso em duas situações cardiovasculares muito importantes. No infarto agudo do miocárdio e na dissecção de aorta. Então, esses são os pacientes onde eu vou usar o fentanil. Tá ok? E também vou usar na dose correta. Tá? Paciente de 100 quilos é 4 ml. Nada de fazer os 10 ml daquele frasco inteiro, 5 ml. Também tem que usar a dose correta. Mas o paciente infartado que eu estou intubando está em choque cardiogênico. Sim, mas aí vai ser o risco-benefício e ele já está em choque e eu vou ter que me preparar, que é uma situação que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, a recomendação do OLS, que é a Bíblia do manejo de via aérea, opioides no pré-tratamento estão contraindicados no paciente com comprometimento hemodinâmico, incluindo aqueles com choque compensado. O paciente estava chocado e eu compensei ele. Então, é um choque compensado. Mesmo assim, ele está contraindicado. Vamos para um casinho da vida real. Paciente do sexo masculino, 27 anos, diabético tipo 1 há 15 anos, uma queixa de mal-estar e inapetência há 7 dias, há 3 dias cansado para respirar, piora hoje e hoje teve febre. Nos sinais vitais da admissão, o paciente está taquicárdico, 128 de frequência, uma pressão 100/87, um destro 456, frequência respiratória de 36, saturando 89 e febril. Está desidratado, prostrado, o murmúrio está diminuído globalmente, com crepitação discreta bibasal e ausculta cardíaca sem normalidades. Quais as minhas hipóteses para ele? Então, um diabético tipo 1 descompensado com hiperglicemia. Por ser um diabético tipo 1, provavelmente eu tenho um quadro de cetoacidose. E eu tenho um paciente com sepse de foco pulmonar. Mas como você sabe que tem sepse? Porque eu já tenho disfunção orgânica. O paciente está desaturando. Então, ele tem CIRS, ele tem taquicardia, ele tem taquipneia, que é um triador para sepse. Mas, em vista de uma disfunção orgânica já vista, eu já sei que ele tem sepse. E é um quadro infeccioso, certo? CIRS não tem só na sepse. Sim, tem na pancreatite, na queimadura, mas aqui é claro que a gente está diante de um quadro infeccioso. Vem os exames, tem uma gasometria com uma acidose, com bicarbonato de 8, está descompensada, apesar de ter um PCO2 de 23, o paciente está hiperventilando para tentar compensar. Saturando 87, um lactato 3,3. Eu não falei que era sepse? O laboratório tem uma glicemia de 451, já tem uma disfunção renal, tem uma leucocitose, plaquetas baixas, outra disfunção da sepse. Tomografia de tórax, tem uma opacidade de vidro fosco. Oh, meu Deus, vidro fosco. Sim, mas tem também consolidação com broncograma aéreo, tá? Bilateral. E apesar de você estar ofertando oxigênio numa máscara não reinalante a 10 litros por minuto, o paciente começa a fazer sinais de insuficiência respiratória e ficar sonolento. Indicação, intubação orotraqueal. Muito bem. Fiz a sedação na sequência rápida, a via aérea fácil, laringoscopia direta, um Cormac 1, sonho de todo mundo.
Cânula alocada adequadamente em primeira tentativa. Sucesso. Só que 4 minutos depois, o paciente saturando 72%. Quando o paciente desatura logo depois da intubação, a gente tem que lembrar daquele mnemônico DOPS. Deslocamento, obstrução, pneumotórax. Se tem algum problema com o equipamento ou com sedação do paciente, tudo checado, mas o paciente parou em AESP. Parou por hipóxia. Realizada a reanimação por 50 minutos, sem sucesso. Um paciente de 27 anos morreu. E por quê? Se a minha intubação foi na primeira tentativa, foi bem indicada, não tive intercorrência, o que aconteceu com esse paciente? Veja bem, o que eu quero dar o foco na aula de hoje é: o paciente tinha uma via aérea fisiologicamente difícil. Ele estava hipoxêmico, com sinais de insuficiência respiratória, desaturando. Ele tinha um shock index, que é a frequência cardíaca sobre a pressão sistólica de 1,28, o normal até 0,7, e uma acidose metabólica.